Fala, amante do futebol, beleza? Então, estou aqui passando para falar um pouco dessa rodada do Campeonato Brasileiro, dos times que disputam o título, né? Teve jogo ontem, teve jogo do São Paulo, que empatou com o Coritiba em pleno Morumbi, péssimo resultado para o São Paulo. Teve o Galo, que perdeu para o Vasco em São Januário, péssimo resultado também para o Galo. São dois times que disputam o título e parece que estão meio que, né, deixando a desejar nas últimas rodadas, o que é altamente perigoso, porque outros times, como Flamengo e Internacional, estão disputando, estão vencendo seus jogos. O Inter, inclusive, com uma sequência gigantesca de vitórias. Vamos falar um pouco disso daqui a pouco, depois da nossa já tradicional vinheta aqui no Mundo na Bola. Fica aí, sai daí não, hein? Voltamos em definitivo para falar de futebol, falar dessa reta final do Campeonato Brasileiro, né, temporada 2020-2021. Primeiro eu vou começar falando do jogo do São Paulo. O São Paulo conquistou 2 pontos dos últimos 15 possíveis, um aproveitamento pífio, um aproveitamento ruim pra caramba. O São Paulo está deixando escapar não só a liderança, está deixando escapar também o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, que para muitos era dado para o São Paulo, porque o São Paulo vinha ganhando jogos, vinha ganhando confiança e vinha vencendo adversários, como venceu o Flamengo, adversários diretos na disputa pelo título nacional. Mas as vitórias pararam de vir e o ambiente começou a ficar pesado, né, no Morumbi. Primeiro que São Paulo tomou uma derrota, um chocolate do Internacional, né, a cachapante 5-1 dentro do Morumbi, né? Já vinha de um resultado ruim, perdendo para o Bragantino, e agora, no último jogo, ele empatou com o Coritiba. Na minha opinião, e na opinião do meu parceiro também aqui do canal, Fabrício Kika, é o pior time do campeonato, é o Coritiba. Um time muito ruim, um time que já era, antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, virtual, candidato a rebaixamento, e todo esse prognóstico se comprovou ao longo do Campeonato Brasileiro. O Coritiba luta, assim, para não cair, e, na minha opinião, já está rebaixado. É um dos 4 rebaixados desse ano. E o São Paulo tem um clima muito ruim, porque além de não estar jogando bem, né, as rusgas, as disputas dentro do elenco do São Paulo, né, as reclamações, elas têm sido muito grandes e muito substanciais. Você tem a briga no jogo contra o Bragantino, que teve Diniz, envolvendo o Diniz e o Tietê, né, onde o Diniz esbravejou com o Tietê lá na beira do campo, chamando de mascaradinho, de perninha e tal, e dando a entender que não estava satisfeito com o desempenho do jogador. Essa cobrança ficou externa, né, porque a gente está sem torcida, então ficou muito mais audível e muito mais inteligível também, né, a insatisfação do Diniz com o atleta, ou com alguns atletas também. E aí ontem teve a briga do goleiro Thiago Volpi com o Reinaldo, onde os dois bateram boca e houve essa reclamação. Então, é normal que quando os resultados não estejam vindo, que as coisas não estejam acontecendo, que os companheiros, né, que as pessoas do time que querem vencer, obviamente, né, discutam. Mas isso precisa dar o moral, precisa acontecer de uma forma que isso funcione para elevar o moral do time e recoloque o time nos trilhos das vitórias para a disputa de um eventual título, que não tem acontecido com o São Paulo. Parece que a cada discussão o São Paulo se desgasta mais e as coisas ficam piores, né, no Morumbi. E aí dizendo o seguinte, o Diniz também parece meio perdido. Em dados momentos do jogo, parece que o Diniz olha para o nada assim e não vê horizonte, sabe? Não vê uma forma de fazer o São Paulo jogar, ao menos um pouco do que vinha o São Paulo demonstrando até antes de ser eliminado na Copa do Brasil, por exemplo. O Diniz não consegue mais, parece que não consegue mais fazer o São Paulo jogar daquela maneira e ter ao mínimo, ao menos aquela eficiência que tinha o São Paulo Futebol Clube há pouquíssimo tempo, né? 1 mês, 2 meses. Não está mais vindo o resultado e isso está deixando não só os jogadores, não só o Diniz, não só a diretoria, mas principalmente o torcedor frustrado. Sim, o torcedor fica frustrado porque o São Paulo... E aí vamos levar em consideração algumas coisas. O São Paulo não era postulante a nada, era tido como um time, entre aspas, banana, e aí veio ganhando alguns jogos, veio ganhando alguns adversários, ganhou força depois de ter ganho do Flamengo, e aí parece que o São Paulo
era postulante ao título. Algumas pessoas da imprensa colocavam o São Paulo como o melhor time do Brasil e tudo, futebol eficiente e tal. Depois, isso parou de funcionar. Parece que o encanto acabou. E aí o São Paulo voltou a ser o São Paulo, criticado pela mídia, criticado pela torcida, o Diniz voltou a ser criticado e tal. E eu acho que alguns jogadores como o Daniel Alves, por exemplo, né, que são cobrados para dar entrevista, o timing é ruim. Aí quando o Daniel Alves deu a entrevista, né, visando, claro, proteger o grupo, proteger o São Paulo, proteger principalmente o Diniz, disse que o Diniz faz com que ele seja um homem melhor e tal. Cara, a torcida não quer saber disso. Sabe, se fosse em outro momento, o São Paulo tivesse ganho os jogos, né, o São Paulo tivesse conquistado aí, não 2 pontos de 15, mas, sei lá, 10 pontos de 15, 12 pontos de 15, o pessoal ia pensar, caraca, que legal, né? O Daniel Alves gosta do Diniz, o clima tá maravilhoso, inclusive o Diniz faz com que os jogadores cresçam moralmente, não só futebolisticamente, não só tática e tecnicamente, fisicamente, talvez, mas também moralmente. Que maravilhoso, né? O cara cresce como homem, mas nesse momento, entrevistas como essa, na minha opinião, tá? Elas são descartáveis. É melhor não falar nada, é melhor falar só de jogo, só de campo e bola, e muitas vezes o silêncio é a melhor estratégia para vencer todos esses percalços que vêm surgindo no caminho de São Paulo. E me parece que o problema do São Paulo não é vontade. Eu não vejo jogadores, né, miguelando no campo, eu não vejo os caras andando, eu vejo os caras com muita vontade. O que eu vejo é que o São Paulo não tem mais psicológico para disputar. Não tem mais psicológico para disputar uma competição dessa magnitude. Parece que a cada momento, quanto mais a competição afunila, menos o São Paulo se mostra pronto para ir até o final e disputar o título até o final. Né? Volto a dizer, não é falta de raça, não é falta de garra. Falta psicológica ao São Paulo. Depois eu vou falar do contexto histórico desses times, beleza? No caso do Internacional, acontece uma coisa similar. Né? Assim como o São Paulo, o Galo também já foi líder do Campeonato Brasileiro, vinha fazendo um trabalho maravilhoso, só que o Galo investiu bastante, investiu 200 milhões no time, investiu bastante. O último reforço foi o Eduardo Vargas, jogador de seleção, mas parece que as coisas não vêm acontecendo, né? O time do Vasco, por exemplo, que também está disputando contra o rebaixamento, também é um time fraco, contratou o Luxemburgo agora, parece que o Galo também está perdendo a mão, né, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Né? Por exemplo, o São Paulo conquistou 2 pontos de 15 possíveis, o Galo conquistou 8 de 15 possíveis, o que seria um desempenho médio caso estivéssemos em outro momento do campeonato. Mas não neste momento crucial do campeonato, onde os homens se separam dos meninos. Né? A gente vê onde a coisa vai ficar realmente... Quem vai disputar o título? Parece que o Galo também, psicologicamente, não está legal. Tem muitas dificuldades para jogar contra times fechados, assim como o São Paulo. Né? Tem dificuldades para jogar. Teve essa dificuldade notória no jogo contra o Sport, ainda no primeiro turno, ao jogar contra o Vasco ontem. O jogo estava 3-0 Vasco, e aí o Galo reagiu, mas reagiu tardiamente. Os jogadores adversários, os técnicos adversários já entenderam que quando o Arana, por exemplo, e o Guga sobem, existe um corredor imenso onde podem ser exploradas diversos tipos de jogadas. Você coloca o atacante para cair pela ponta e toca para um ponta, ou você bota o ponta numa jogada característica, né, para receber a bola em profundidade, driblar e chutar. Inúmeras possibilidades dentro desse compêndio que são os corredores da direita e da esquerda, Guga e Guilherme Arana, que são pontas. E aí o São Paulo, quando muitas vezes inventa de colocar os 3 zagueiros, esses 3 zagueiros acabam não dando muita segurança para o esquema. E as linhas muito próximas também do Atlético Mineiro, elas dificultam, inclusive, a progressão do próprio time. E muitas vezes isso acaba não sendo notado pelo São Paulo e não corrigido a tempo, mas os times, já reparando essa fragilidade que tem o Galo pelos lados, no Arana e no Guga, eu não gosto de colocar a culpa em jogadores, mas eu acho que esses são os pontos fracos do Galo, por exemplo, né? E, claro, um ataque ineficiente que não tem um centroavante. Você bota lá o Vargas, que não está jogando bem, você bota lá o Keno, que fez uma boa partida, mas não está conseguindo, né, jogar aquilo que jogou no primeiro turno, por exemplo. Você tem o Sacha, que
é um jogador ok, é esforçado e tal, mas ele não é um grande jogador. Ele é ok, ele não é centroavante. Nenhum dos três é centroavante. Podem fazer uma função de um falso 9, mas não são centroavantes, homens de área. E eu acho que o Galo carece disso. Inclusive, foi uma crítica, né, construtiva que fizemos aqui no canal, quando o Galo começou a montar o seu elenco, que faltava um centroavante, faltava um homem de ofício, um 9. Não para guardar a posição lá, mas para fazer essa engrenagem do Galo funcionar com mais fluidez e evitar que o time fique facilmente marcável com essas jogadas com falsos 9. Porque se esses falsos 9 não se movimentarem a ponto de dar ao companheiro que vem, que entra na área, ou que está ultrapassando, se esses jogadores não derem condições dos companheiros ocuparem espaço e trocarem as posições, o esquema fica manjado e as coisas ficam marcáveis, né? Tudo muito fácil de marcar, e é isso que tem acontecido com o Galo também, essa falta de repertório tanto do Galo e tanto do São Paulo, principalmente contra times mais fechados, tem deixado com que esses times fiquem confortáveis e sem enfrentar nenhum tipo de pressão absurda, né, e consistente, faz com que esses times acabem conseguindo resultados bons contra times que disputam o título, nesse caso, Galo e São Paulo também. E agora falando dos jogos de hoje, né, o Internacional joga com o Grêmio, e o Internacional, que inclusive tem um desempenho sensacional nos últimos jogos, né? O Internacional tem 5 vitórias nos últimos 5 jogos, né? O Abelão chegou e parece que deu aquela injeção de ânimo no Internacional depois da saída do Tchatcho Kudê para o Celta de Vigo da Espanha. Então, não vi muitas modificações no Internacional, táticas, mas vi muita movimentação dos jogadores e muita vontade, sabe? O psicológico do Inter parece que foi elevado, o moral do Inter foi elevado, e jogadores que não vinham jogando tanto, estão jogando muito, né? Inclusive teve hat-trick lá do menino Yuri e tudo, contra o São Paulo e tal, e vem jogando bem, e vem crescendo de produção desde a chegada da Abel Braga. E aí o Internacional parece que estava fora da briga, alguns já colocavam o Inter fora da briga, inclusive eu também, né? Já falei isso, e o Inter cresceu de produção, ao contrário de São Paulo e Galo, que tiveram um decréscimo de rendimento. O mesmo vale para o Flamengo, que vinha perdendo jogos, né, de forma absurda, os jogos que empatava, jogava mal também, e a última vitória até contra o Goiás jogou mal. O crescimento de produção do Flamengo, na minha opinião, deu-se contra o Palmeiras, um time finalista da Copa do Brasil, finalista da Copa Libertadores, né, todas as ressalvas desse ano e tudo, mas ele é finalista dessas Copas, e o Flamengo conseguiu, o mérito do Ceni foi fazer o Palmeiras não jogar, evitar a jogada do Palmeiras, que também não tem muito repertório, é verdade, mas o Flamengo foi eficiente contra o Palmeiras e venceu por 2-0, né, um jogo onde o Flamengo foi, na minha opinião, soberano, venceu o jogo com certa autoridade. Mas, para falar disso tudo, depois de ter dito isso tudo desta temporada, eu vou falar do contexto histórico. Por que o contexto histórico ele é importante? Né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas só para explicar a minha opinião do porquê que esses times como o Inter e São Paulo, e até o Galo, eles estão tão pesarosos. Parece que tem uma tonelada em cima desses times. E eu vou dizer uma palavra, fila. Por quê? Vamos lá, vamos pegar o contexto do atual líder do campeonato, o Internacional. O último título brasileiro do Internacional foi em 79. No ano que parecia que o Inter ganharia o título brasileiro, né, o Flamengo ganhou, 2009, o ano mais recente, no caso, né? Que tem até aquele meme, não, gol do Flamengo, do cara que está no estádio e escuta o gol do Flamengo no Grêmio na final de 2009. Então, isso tudo mexe com a cabeça não só do torcedor, mas com a cabeça dos jogadores também, porque esses jogadores são cobrados com base numa fila, com base num contexto histórico. Ninguém consegue separar a temporada a temporada. Tanto a mídia quanto os influenciadores digitais desses clubes, e até os torcedores comuns mesmo, os caras que conversam na fila do pão, na padaria, na fila do banco, esses caras cobram visando o contexto histórico. Ninguém cobra visando só o ano vigente. Né? Então, desde 79, o Internacional não ganha o título brasileiro. E isso conta muito ao final, porque existe uma fila histórica, um contexto histórico que joga uma carga emocional muito grande em cima
desses jogadores e dessa diretoria, e principalmente daqueles jogadores que se sentem com a responsabilidade de mudar o patamar do time, de elevar o time a um outro nível que ele não tem ainda. Né? Beleza, a dar mais um título ao Internacional. O caso do São Paulo é um caso um pouco parecido. Só que o caso do São Paulo é um pouco agravante. Por quê? O São Paulo, vamos pegar aqui os últimos anos de São Paulo, onde São Paulo foi campeão. O São Paulo foi campeão em 2006, 2007, 2008, campeão brasileiro, 3 vezes consecutivas, né? Era tido como soberano. E vinha de um título mundial em 2005, onde também ganhou a Libertadores. Então, 2005, 2006, 2007, 2008, o São Paulo era soberano. Era realmente um time hegemônico no Brasil. E aí, o ano que o Flamengo foi campeão, que foi 2009, as histórias, né, elas acabam se entrelaçando, e a pedra no sapato do Inter e do São Paulo é também um pouco o Flamengo, historicamente falando, nos últimos, 15 anos. A gente pega, por exemplo, o São Paulo, que ganhou 2006, 2007, 2008, tentou também ganhar em 2009. O São Paulo disputou o título até o final. Né? Porém, o Flamengo, num campeonato maluco, né, uma coisa que para mim não vai acontecer mais, né? Inclusive a média de pontos baixíssima, o Flamengo foi campeão, desbancando, na época, São Paulo e o Palmeiras, que eram tidos como postulantes ao título. E aí, o São Paulo ganha a Sul-Americana em 2012, uma competição que não acabou, o Rogério Ceni ainda era goleiro, e aí, o que acontece? O São Paulo fica numa fila incômoda, né, desde 2008, do campeonato nacional, né, campeonato brasileiro, o último foi 2008, ou seja, 12 anos que o São Paulo não ganha. Uma fila maior que era a do nosso próximo a ser falado Flamengo. O Flamengo tinha ganho em 92, esse título maluco em 2009, 17 anos depois, tirou um pouco dessa carga do Flamengo do campeonato nacional, né? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013, mas foi também um título esporádico, caiu no colo do Flamengo. Aí 2009, na minha opinião, também caiu no colo do Flamengo. E aí o Flamengo fica 92, 17 anos depois, 2009, e aí 10 anos depois o Flamengo ganha, aí sim, na minha opinião, o melhor time do Brasil, o melhor time da América, com sobras, eu acho que do Brasil com sobras, da América eu tenho minhas dúvidas, o River Plate também é bom time, mas aí o Flamengo leva 10 anos, de 2009 a 2019, para ganhar esse título brasileiro. Então, pegando tudo isso que eu disse, dentro de todo esse contexto que eu disse, desses 4 times, né, do Flamengo, do Internacional, do São Paulo e do Galo, a fila maior é a do Galo. A fila maior é a do Galo. Ganhou em 71. Depois vem a fila do Internacional, 79. E a do São Paulo, ela é um pouco menor, porém também incômoda, né? 12 anos. E vem a do Flamengo, que foi campeão no ano passado. Né? Só que a carga emocional do Flamengo também é muito grande, porque o Flamengo era cogitado como o campeão da temporada e que seria campeão também nessa temporada. Porém, com a saída do Jesus, tudo aquilo que foi feito em 2019 não se concretizou em 2020, né? O Flamengo degringolou e as coisas não deram tão certo. Então, só para explicar o meu ponto, porque quando eu falo de emocional, eu não falo só desse ano, eu falo do compêndio, do contexto que esses times eles carregam consigo. E por isso, na minha opinião, o problema é psicológico, mais psicológico do que campo e bola, né? Esses times têm possibilidade de disputar o título até o final, mas, na minha opinião, aquele que tiver o mental mais forte é que vai ser o campeão. Porque, obviamente, não tem ninguém que está disparando na liderança, não tem nenhum time que pegou a taça, botou debaixo do braço e falou, é minha, eu vou ser campeão. Não teve. Ninguém disparou. E aqueles que pensavam que disparariam, uma hora tiveram dúvidas e aí foram ultrapassados, como foi o caso do São Paulo, como foi o caso do Inter lá no início, e o caso do Galo. Valeu, torcedor? Então, vou pedir para você deixar o seu like. Depois de tudo isso que eu falei, estou até com a boca seca. Pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Telegram, nos seus grupos de WhatsApp, ou seja lá que grupos de lugar se tiver, no grupo da Twitch, no grupo do Discord. Compartilha e ajuda a gente, valeu? Deixa seu like. Escreve aí nos comentários quem você acha que vai ser o campeão desta bagaça. Campeonato maluco, já teve Inter líder, já teve São Paulo líder, já teve Galo líder,
Parece que o Flamengo quer virar líder e todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser campeão. Que história é essa? Deixa nos comentários quem você acha que vai ser o campeão desse campeonato. Porque aqui no Mundo na Bola, cara torcedor, cara amante do futebol, futebol é muito mais que um esporte, futebol também é cultura, por isso que eu falei da história desses times. E é preciso deixar o seu like, se inscrever. E é impossível amar o seu clube sem amar o futebol. É a nossa premissa neste canal. Valeu? Tamo junto, hein? Aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo